do ensino médio, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que vocês estejam todos muito bem e a gente espera voltar o mais breve possível, né? Então, na nossa semana 4 da nossa apostila 2, o tema dessa semana 4 ele é um pouco mais voltado para uma ideia da filosofia política. É uma coisa mais abstrata, conceitual, que é sobre questões de liberdade e autoridade e entra muito em algumas ideias do iluminismo. E aí vocês podem consultar novamente, a gente já tinha estudado sobre a filosofia das luzes, a filosofia iluminista, que está nas páginas 86 a 97 da unidade 2 do nosso livro didático de segundo ano. E, portanto, a filosofia do iluminismo ela se propunha pensar as relações entre indivíduo e coletividade, não é? Indivíduo e sociedade, as relações de poder entre os indivíduos, entre os grupos sociais, as relações de poder entre o Estado, o poder constituído, e o indivíduo, os limites de ação do Estado e os direitos individuais. Então são grandes pensamentos da filosofia iluminista que vai ter vários desdobramentos ao longo da história. E essa semana 4, portanto, propõe para nós pensarmos um pouquinho alguns desses conceitos, já que a gente está falando tanto de iluminismo, revolução, liberdade, igualdade, fraternidade, todos são iguais, o grande direito humano, a grande característica humana é o direito à liberdade, direito à propriedade, como estão nas constituições iluministas, né? As constituições inspiradas pelo iluminismo, lá na Revolução Americana, na Revolução Francesa, na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ou seja, são grandes ideias que estavam ali sobre a mesa no século XVIII e que até hoje existem e estão também essas questões no nosso dia a dia. Portanto, essa semana 4 ela se propõe a trabalhar esses conceitos: segurança, liberdade, indivíduo, Estado e etc. A gente está falando de século XVIII, a gente volta. Um dos conceitos que se propõe essa semana 4 é o conceito de panóptico, ou né, o panóptico, né, o panóptico. E esse conceito ele foi criado em 1785 por um jurista e filósofo inglês chamado Jeremy Bentham. E a ideia do Jeremy Bentham, né, é que esse panóptico é como se fosse uma prisão. Em que um indivíduo consegue controlar, olhar todos aqueles presos dentro dessa prisão e esses presos não sabem que estão sendo vigiados. Né? Então uma das alegorias à forma de autoridade e controle perfeitos é justamente essa, quando você consegue controlar alguém ou controlar algo sem que essa pessoa tenha consciência de que está sendo controlada ou vigiada. Então essa é a ideia do Jeremy Bentham, é a ideia do panóptico. Né? O pan-ópticos quer dizer aquilo que tudo vê, o olho que tudo vê, o olho que enxerga e que observa tudo e que controla tudo sem que essas partes tenham consciência desse controle. E aí, isso é uma das questões sobre o poder do Estado, a autoridade e os indivíduos. O que faz os indivíduos obedecerem à lei? Se é o medo, como diria, o medo da punição, o medo da autoridade, que tem algumas ideias do Maquiavel, não é? Como os indivíduos internalizam essas leis, quer dizer, mesmo quando não tem ninguém me vigiando, eu vou seguir a lei, ou eu só sigo a lei porque eu sei que alguém está me vigiando e eu posso ser punido. Isso tudo são questões que o iluminismo trabalha e que estão aí na discussão dessa questão da autoridade do Estado e do indivíduo, os direitos do indivíduo e a função do Estado neste momento da história. É nesse momento dessa era das revoluções que começa lá na Revolução Inglesa, todo aquele movimento de 1640, 1688, depois a Revolução Americana, Revolução Francesa, e nesse momento, nesse meio tempo, a partir de 1750,
começa a Revolução Industrial, que tem a ver com uma revolução técnico-científica, com a melhoria dos modos de produção, uma aceleração na produtividade, a mudança nas relações de trabalho, o crescimento das cidades, o surgimento de grandes centros urbanos. Há nesse momento, e que é o momento da ascensão da burguesia, né, do mundo comercial, dos homens de negócios, frente à nobreza, frente à aristocracia. Esse momento é um momento de fortalecimento, surgimento e fortalecimento da ideia do individualismo, do indivíduo. É claro que o indivíduo, a pessoa, existia já, mas não havia até então muito fortemente a mentalidade individual ou individualista. A ideia do indivíduo com plenos direitos, direitos e deveres, mas sobretudo os direitos individuais, e que isso vai aparecer muito na filosofia iluminista. A ideia do indivíduo frente à coletividade, do indivíduo frente ao Estado, ao poder, e do indivíduo perante a sociedade. Então, até então, o que nós tínhamos na história era a ideia de coletividade sempre acima de uma ideia de individualidade. E a partir dessas grandes revoluções, desse momento, e isso vai entrando na Idade Moderna e depois fortalece-se muito mais ao longo da idade que nós estamos hoje, a idade contemporânea, certo? Essa ideia do individualismo e da individualidade. Portanto, quando a gente trabalha relações de poder, o panótico, né? É a ideia de até onde vão de verdade essas ideias do direito de indivíduo perante a força da coletividade. Até onde você realmente é livre, até onde você realmente é livre para pensar, se tudo aquilo que você pensa já está dentro de um pacote da coletividade que você nasceu e cresceu. E essa coletividade pode ser a sua religião, o seu bairro, o seu grupo, né? Os valores que você compartilha, até onde você realmente é livre e até onde você realmente está ligado a essa questão coletiva. Até onde realmente existe a liberdade para cada um de nós. Essa semana 4 também traz o texto de dois Michels, né? O Michel Foucault e o Michel Onfray, as ideias dos corpos dóceis, que é outro conceito que também aparece aí. Exatamente isso, um corpo docilizado, um corpo que é condicionado, amestrado. Ele é ensinado a ser daquela forma. Então vejam só, a gente começou falando do conceito do panótico, que é aquele conceito lá do Jeremy Bentham, de autoridade, controle, e agora a gente está falando do conceito de corpos dóceis, ou seja, até onde nós obedecemos a leis e autoridades e até onde nós realmente somos livres e temos consciência dessa liberdade. E o texto que traz essa semana 4 fala da escola. A escola é um modelo panótico, é um modelo, ali existe uma autoridade, essa autoridade ela é muito acima da autoridade do diretor, do supervisor ou do professor. Ela é a própria autoridade do Estado e da educação escolar. Então exige, né, ali existe uma força que está operando ali, que está acima dos indivíduos, que é a ideia da formação, dessa obediência. E quando você é um aluno ali daquela escola e você entra, o seu corpo ele está dócil, ele está docilizado de acordo com aquela autoridade. Né? Então espera-se que você mude o seu comportamento ou que você condicione o seu comportamento
e você diminua a sua individualidade e você diminua as suas características individuais quando você está ali naquele ambiente em que a autoridade não é uma questão física, mas é uma questão mental. Está presente ali. E isso força você a se comportar de determinada maneira. E o texto menciona a questão do controle do espaço e o controle do tempo. Uma sala de aula, o controle do espaço, cada um tem que sentar na sua carteira. Você tem um limite de atuação. Quando você fica arrastando sua carteira do lado, você está infringindo essa autoridade. Quando você quer mudar de lugar toda hora, você está infringindo essa autoridade. Quando você não respeita o tempo, que é o controle do tempo, o horário de aula, o horário para lanchar, o horário para recrear, tudo isso faz parte desse panóptico, desse universo da autoridade. E aí entra em conflito com a obediência do indivíduo. Não é? Outro ponto, a questão entre liberdade e segurança. Quem consegue seguir essas regras vive em maior segurança, porque essa própria autoridade garante que essa pessoa não sofrerá punições. Já aqueles que querem viver plenamente essa liberdade têm que necessariamente, de alguma forma, confrontar as regras estabelecidas. E aí você está passível de punições. Então a liberdade ela é algo que te promete vários sabores, aproveitar várias percepções, vários momentos, mas ela tem o seu preço. Enquanto que a obediência, ela te dá maior segurança, mas o preço que você paga é perder a sua liberdade. E aí, nossa atividade 1, um texto do Michel Foucault, Vigiar e Punir. Vigiar e Punir, que é um texto clássico, estudado em todas as faculdades de humanas, de alguma maneira você tem que ler esses textos do Foucault, pelo menos ter um conhecimento razoável desses textos do Michel Foucault. E a pergunta é da contradição, né? A primeira pergunta dessa atividade é a contradição colocada no texto. E essa contradição é exatamente a ideia, primeiro, da igualdade. Quando uma das diferenças principais entre a burguesia e a aristocracia é a questão da igualdade. Enquanto a aristocracia, que era o grupo politicamente dominante na sociedade de antigo regime, fazia questão de se diferenciar dos outros grupos sociais, a burguesia ela traz uma ideia da igualdade de todos perante a lei, a igualdade jurídico e política. Então a burguesia ela compartilha uma visão de mundo com todos, que é a ideia da igualdade perante a lei. Não é igualdade social ou igualdade econômica, é igualdade jurídica. Todos são iguais perante a lei. Então é uma ideia de universalização desse direito à igualdade. E isso consta em todos os documentos que nós vemos de constituições, a Constituição Americana, da Declaração Universal dos Direitos da Revolução Francesa e demais constituições que vêm a seguir. Mas isso traz um problema, né? Porque essa igualdade ela vai avançando no sentido da liberdade. Então, cada vez mais grupos humanos baseados nessa igualdade vão requerer outros tipos de igualdade, que são a igualdade social, a igualdade econômica, né, que outros movimentos à frente já numa ideia de democracia social, e depois vertentes do socialismo no século XIX, século XX. Portanto, a contradição que traz é a ideia de universalizar a igualdade, mas essa universalização da igualdade, que antes era pela lei, passa a ser cada vez maior em outros campos, fora da questão das leis. Passa a ser na questão de todo tipo de relação social, seja ela jurídica, política, econômica ou social. Esses dispositivos disciplinares que o Michel Foucault menciona se referem às instituições do Estado burguês. A escola é uma delas, a polícia, não é? O poder judiciário, que vão se basear nessas constituições de igualdade, mas que na aplicação dessas leis, isso não é possível você desconsiderar que a sociedade
tem desigualdades. Então, ao mesmo tempo que esses dispositivos disciplinares ensinam ideias de igualdade, na realidade essa igualdade não existe. Então, esses dispositivos disciplinares que vêm por meio das instituições de um Estado burguês, republicano, sobretudo, trazem a ideia de docilizar os indivíduos para aceitar aquilo. Olha, essas ideias de igualdade existem, mas na realidade a sociedade é desigual. Então, você pode buscar esses direitos, mas saiba que na realidade isso não será possível. Então, esses dispositivos disciplinares são uma maneira de convencer as pessoas de que aquelas ideias são válidas, mas não são possíveis. Né? Então, é isso que tem um pouco a ver com essa ideia da disciplina. A melhor forma de disciplina é aquela em que eu não preciso ficar o tempo todo te vigiando e punindo, como diz o livro do Foucault. Mas você aprende a obedecer aquilo. E aí você se torna dócil com aquilo. Você obedece porque você acredita naquilo ou porque você acredita que aquilo é o correto e que é o normal e que você tem que seguir aquilo de alguma maneira. Ou seja, essa é a melhor forma de disciplina. Aquela em que o próprio indivíduo se convence, é convencido e se convence de que aquilo é o correto a se fazer. E na letra C, outra ideia do Michel Foucault, o poder antecede o saber. Isso quer dizer que na própria escola nós não estamos livres dessas relações de desigualdade na sociedade. A própria escola ela se torna um lugar de reprodução da desigualdade da sociedade. Então nós temos várias visões hoje em dia de que a escola ela é uma escola transformadora da realidade. A escola ela vai trazer para nós abrir horizontes, ela vai te permitir melhorar de vida, ela vai te permitir entrar em contato com novas realidades, mas na visão do Foucault é o contrário. A escola ela é uma reprodutora, não só a escola, estou dando um exemplo, como pede ali, outras instituições, ela já reproduz as relações de poder anteriores que existem na sociedade. As desigualdades, o preconceito, as relações de gênero, relações entre grupos religiosos. A escola ela não transforma essas relações, mas ela reproduz essas relações. Então, é uma crítica feita pelo Foucault nesse sentido, né, de que o poder, quando ele diz o poder, são as relações históricas formadas, relações entre indivíduos e relações entre o Estado e os indivíduos, entre a política e a economia. Isso é anterior à existência do saber. E, portanto, a tendência é a reprodução desse tipo de situação na escola. A atividade 2 também vai nesse sentido desse texto do Foucault, e cita um texto, né, do adestramento do ser humano, que é a ideia do corpo dócil, ou seja, o indivíduo que está plenamente disciplinado, não por meio da violência ou por meio do convencimento constante, mas porque ele recebeu uma formação inicial que já colocou aquilo na mente dele e agora ele passa a reproduzir aquilo por si só. Ou seja, é um adestramento realmente. Você ensina a obedecer e aquilo vai depois caminhando sozinho com o indivíduo. O indivíduo vai ter plena consciência da sua liberdade com isso? Não. Ou o que ele pensa sobre a liberdade que ele tem, na verdade já foi incutido nele. Os limites da liberdade dele já estão nesse pacote do que ele acha que tem de liberdade. É uma viagem filosófica bem interessante que a gente pode continuar falando, né, na sequência de várias aulas. Uma coisa super atual, porque nós discutimos, né, você é livre para comprar o que você quiser. Será?
você já é condicionado, você até que ponto vai essa liberdade sua? Essa liberdade não é apenas liberdade de ir e vir, você sair a hora que você quiser e voltar a hora que você quiser. Isso é uma parte. Toda liberdade é uma liberdade para alguma coisa. Então a própria liberdade não é uma coisa absoluta, é uma coisa condicionada, historicamente condicionada. Né? E é isso. Espero que vocês leiam, porque o Foucault não é dos autores mais fáceis, mas é uma proposta interessante essa da gente pensar os limites entre liberdade e autoridade, entre indivíduo e obediência, essas relações todas que permeavam aquela situação social do século XVIII e que são ainda muito atuais e provavelmente continuarão a ser muito atuais nos próximos séculos, talvez. A gente nunca sabe, né? Não, mas é isso. Então, no mais, um grande abraço a todos. Espero que estejam todos bem. Espero que não haja uma terceira apostila, porque eu gostaria muito de voltar à escola, que todos pudessem voltar com saúde para a gente retomar nossas aulas, mas não depende de nós, então nós temos que aguardar e ir participando, né? Mandem sugestões de vídeos, de assuntos para serem trabalhados aqui, que teria o maior prazer de fazer, afinal de contas é o nosso trabalho, né? Então tá certo, gente. Um grande abraço e boas leituras e bons estudos a todos, viu? Tchau, tchau.